Dando início à nossa revisão, vamos lá. Sobre automação e modelização matemática. Considere uma função polinomial do primeiro grau, cujo coeficiente linear é 4. Observe que o coeficiente linear é a taxa que não varia e o coeficiente angular é 8. Então, vamos lá. Então, qual é a lei de formação? Vamos lá, lei de formação. Fx. Deixa eu escrever embaixo, ver se não muda. Fx é igual. O coeficiente angular, que é 8, então é 8x menos 4, que é o coeficiente linear. Então, a lei de formação do que foi dado aqui na questão é essa daqui. Como é que eu determino o gráfico dela? Então, vamos lá. No eixo Y, ele vai tocar aonde? Que vamos marcar 2 pontos, um no eixo Y e outro no eixo X. O eixo Y corresponde ao coeficiente linear. Para cima, positivo, para baixo, negativo. Então, suponha que o menos 4 seja aqui. Aí, vamos ter que fazer o que agora para determinar o ponto que toca no eixo X? Determinar o zero da função. Então, igualando a função a zero, eu tenho que isso aqui vai ser igual. Eu repito o que está aqui. O 8x, que é o valor com a incógnita, está desse lado da igualdade e vou passar para o outro. Se ele está positivo, passa negativo. Igual a, repete o que está depois da igualdade, menos 4. Como está todo mundo negativo, multiplica por menos 1. Certo? Então, agora, quem está positivo fica negativo, quem está negativo fica positivo. Então, eu tenho que 8x vai ser igual a 4. Então, x vai ser igual a 4 dividido por 8. Que isso vai dar quanto? 0,5. Onde eu tiver 4 dividido para 8, para quem não sabe, né? Então, 4 dividido para 8. O 4, ele é menor do que 8, então eu preciso colocar um 0 aqui, um 0 aqui e uma vírgula. Aí agora eu analiso. 40 é maior do que 8? Sim. Então dá para dividir. 40 dividido para 8 dá 5, porque 5 vezes 8 dá 40. Então, é 0,5, certo? Então, suponha que aqui seja 1 e aqui 0,5. Observe que ele é positivo. Então, aqui é só traçar, que eu não vou conseguir traçar bonitinho, né? Mas com a régua dá para vocês fazer. Eu, como não sei usar o aplicativo aqui direito, não consigo fazer, certo? Então, determine seu gráfico. Tá aqui. E como é que eu sei que o gráfico ele é uma função crescente ou decrescente? Se o coeficiente angular ele é positivo, crescente, que foi o que a gente obteve aqui. Se for negativo, decrescente. Outro exemplo, considere a função aqui definida por f de x igual a x mais 1. Então, vamos lá. Verifique se a função é crescente ou decrescente. Como a gente pode ver, não tem nenhum valor aqui sendo multiplicado por x, então subtende-se 1. E está positivo, então eu tenho que é uma função crescente. Determine o zero da função. Então, vamos lá. 0 vai ser igual a x mais 1. O x está desse lado da igualdade, eu vou passar para o outro. Se ele está positivo, vai ficar negativo. Menos x igual a 1. Como o valor de x aqui está negativo, vou multiplicar a equação por menos 1 para inverter aqui. Então, eu tenho quem está negativo fica positivo, quem está positivo fica
negativo. Então, x vai ser igual a menos 1, certo? Então, para que essa função aqui dê igual a zero, o valor que x tem que adotar tem que ser igual a menos 1, certo? Então, o zero da função aqui é menos 1. Qual o seu coeficiente angular? Então, o coeficiente angular é 1 e o linear também é 1, certo? Porque aqui não tem nenhum valor subtende-se 1 e o linear também é 1. E se eu fosse fazer o gráfico, como era que seria, né? Então, observe que ela é crescente. Aí a gente viu que o zero da função é onde vai tocar no eixo x, é menos 1. E no eixo y ela vai tocar no coeficiente linear, que é 1. Então, aqui é só passar a régua, certo? Então, observe que é uma função crescente. Então, vai ter, se eu não estou enganada, 3 questões relacionadas a isso aqui que vocês vão ter que saber fazer, certo? E com isso a gente conclui essa revisão.